Eu nasci aqui em São Paulo, quer dizer, meus pais. Meu pai nasceu numa cidade em Minas, que chama Guaxupé, que é sul de Minas, zona cafeeira e tal. E ele veio para São Paulo com 23, 24 anos, nunca tinha trabalhado na vida e tal. O primeiro emprego dele foi no MAP, casa, nova casa anglo-brasileira antes, né? Acho que era. E aí foi lá no MAP. E enfim, ele teve a oportunidade de ter, acho que, uma vida legal até um certo ponto, até quando meu avô perdeu meio que tudo, assim, com farra, enfim, tinha uma certa grana e acabou perdendo todas essas coisas, né? Era fornecedor de mel para cidades como Poços de Caldas, tal, tinha terras, mas foi torrando tudo, né? E meu pai era o filho mais novo, então ele, apesar de ter pego uma rabeira disso, ele ainda pôde estudar em colégios legais e tal, e só trabalhar aos 20 e poucos anos. Mas eu acho que esse contato com a terra que ele teve, e apesar de ter estudado em seminário durante boa parte da vida, porque era, acho que, o melhor ensino que se tinha se você não saía do país, isso acabou fazendo com que ele fosse transpassado também por isso, né? Uma convivência com a terra, convivência com a religião, e também os questionamentos das coisas que, por exemplo, aconteceram com a família dele. Essa coisa de você ter uma determinada condição, perder essa condição social e econômica, mudar a sua realidade. Então, quando ele vem para São Paulo, ele vem para trabalhar, vem praticamente sozinho, né? As irmãs dele já estavam aqui, o irmão mais velho também, mas cada um meio que para um lado, no sentido de cada um ir podendo cuidar da sua vida com uma realidade diferente. E minha mãe, ela também, ela já nasceu aqui. Na verdade, ela nasceu em Campos do Jordão e, e aí, mas veio para São Paulo muito pequena, com os pais dela. E, então a vida dela foi aqui em São Paulo. O que me passa mais é essa coisa do meu pai, dele ter mudado essas trajetórias, ter todo um acesso à cultura, que é o ensino que ele pôde ter, e depois ter essa mudança. Então acho que isso acabou, de alguma maneira, me afetando. Nesses últimos tempos, por exemplo, eu tenho lembrado muito, eu nunca deixei de acompanhar ou de escutar essas músicas, mas para mim era muito importante, que foi a coisa do movimento punk, que, que eu acompanhei, vivenciei, não andava de moicano espetado e tal, até porque eu era bem jovenzinho na época, eu tinha 13, 14, 15 anos. Né? Essa relação do movimento, então da década, final da década de 70, começo da década de 80 e tal, eu percebi que isso para mim era muito importante, né? Uma coisa meio que secundária, mas que estava sempre ali presente. Ela ia e voltava, sabe? Agora, nesses últimos tempos, ela tem ficado mais presente, né? Eu acho que eu penso essa fase é uma fase importante, não pela idade que eu tinha, a idade cronológica mesmo, mas eu acho que pelo pensamento que as pessoas que estavam em volta de mim, da mesma idade, um pouco mais velhas do que eu, possuíam, né? Um sentido de que era possível, sim, de alguma maneira, alterar as coisas. Então, isso era engraçado, era quase palpável. Era muito ingênuo, sem dúvida era muito ingênuo. Mas era um sentimento palpável, sabe? Não só dos próprios punks, mas havia um certo movimento. Isso também acontecia nas artes, mas acho que na música pra mim era mais forte. Apesar de eu nunca, não toco nem reco-reco, ainda mais guitarra, essas coisas, mas eu gostava, aquilo me alimentava, né? E ao show,
conviver com as pessoas, tal. E não se resumia realmente a punk music. Tinha todo uma série de bandas, de movimento mesmo. A gente estava pegando o rescaldo da ditadura. Eu mesmo não vivenciei a ditadura para valer. A geração posterior à minha, com algumas pessoas com as quais eu convivi, falam muito mais da ditadura, tem aquilo mais presente e muitas vezes essa marca presente até corporal para algumas dessas pessoas. Nós, assim, do pessoal da minha faixa etária, não, na verdade não. Tudo bem, teve o lance lá no Sesc Pompeia, na fábrica, no Sesc Fábrica da Pompeia ali, né? Que teve o festival Começo do Fim do Mundo, que a polícia chegou no final, desceu borracha no pessoal e tal. Eu não estava lá nesse dia, que foi o segundo dia, mas era uma coisa que era meio constante, mas a repressão existia, como também parece que existe hoje, parece não, ela existe hoje, mas o modo como ela a mídia assimilou isso de uma forma meio assustadora. Naquela época, mesmo que essa coisa não saísse na mídia e tivesse uma única leitura, os vândalos, punks, brigaram por todas as ruas da Pompeia e aí a polícia teve que intervir. Era uma única leitura, né? Você não tinha internet, você não tinha outros meios, mas de algum jeito essa única leitura parece que fazia com que algumas pessoas desconfiassem muito mais dela. Talvez por esse efeito ditadura, né? Quer dizer, a ditadura está acabando e tal. Peraí, tem alguma coisa errada. O país não tá melhorando. Não tem... tudo que se estava se dizendo tem muita coisa escondida que estava começando a aparecer. Hoje acho que a mídia, pelo menos a mídia mais consolidada, os grandes jornais, as TVs e tal, ela aprendeu a lidar com isso melhor. Ela consegue torcer a verdade de um dia para o outro. Num dia os manifestantes são vândalos e nos outros não, eles são pessoas que estão brigando pela democracia, estão ocupando as ruas. É uma coisa, isso é muito perigoso. Que é isso. As coisas são um pouco cíclicas, né? Elas de alguma maneira elas vão se repetir. Podem se repetir para pior, como é o caso agora que a gente está tendo, e às vezes elas podem se repetir para melhor. Ou seja, esses movimentos cíclicos, que eles não aconteçam de uma forma no mesmo plano, movimento cíclico no mesmo plano, mas sim que fosse uma espiral ascendente. Né? Quer dizer, sim, os tempos vão se repetir, mas que você continue subindo gradativamente e as coisas também vão melhorando num certo sentido. Em todas as esferas da vida que a gente tem. Eu fiz, né, antes de ir para a faculdade, eu fiz colégio técnico, né, tal, aquelas coisas assim. Foi super legal porque alguns dos amigos assim, que ainda permanecem vieram de lá, mesmo daquela época, né? Então é bacana isso, né? Quer dizer, porque você conhecer um cara com 15, 16 anos, tal, conviveu com ele durante 4 anos ali diariamente e 30 anos depois, o cara continua sendo seu amigo. Às vezes ele mora em outra cidade, mas aí quando você se encontra, é legal, porque você parece que parou o papo há 15 minutos atrás, ou no dia anterior, e aí você continua do mesmo jeito. Isso é bacana. Mas aí quando eu terminei, eu falei, no que eu tinha me formado, que era algo extremamente técnico no sentido de quase engenharia, era eletrotécnica. Então, para eu fazer a vida, fazer a carreira, eu deveria seguir engenharia elétrica, né? Mas eu já tinha me tocado que eu não ia fazer aquilo. Aí eu falei, acho que eu vou prestar arquitetura. Só que é engraçado, né? Esse peso todo que tem. Então, aí, onde eu fiz o estágio, por exemplo, no último ano do colegial, do colégio técnico,
Os caras já até me falavam, olha, putz, o pessoal gostou de você, não, segue lá na engenharia, a gente vai arrumar uma vaga aqui pra você e tal. E aí você fica por aqui. Cara, você pode se aposentar, que é super legal, você vai ter um salário bacana. Uhum. Ah, tá, pô, que legal, né? Tal. E a relação também com a prática arquitetônica como algo ético realmente, sabe? Como uma atividade ética. Isso acho que contou bastante. Então, quando eu saí da faculdade, na verdade, já no terceiro ano da faculdade, eu já trabalhava, né, lidando um pouco nessa área, e desde o primeiro ano. Mas quando foi no terceiro, aí eu entrei num escritório pequeno, um escritório paulista que não existe mais, que era o Sérgio Pilege e Euclides Oliveira. Que ali foi quase uma outra faculdade, sabe? Aí acho que quando eu terminei então a faculdade, comecei a trabalhar mesmo, assim, já formado, um pouco ainda nesse escritório, fazendo alguns serviços meio freelancer. Depois fui trabalhar em escritórios maiores, lidando com shopping centers, tal, construções enormes, tal. Mas aí desencanei e falei, não, vou trabalhar por conta, vou ser autônomo. E assim foi, até praticamente ainda continuo trabalhando com arquitetura, mas de forma bem mais reduzida. Mas até esse percurso foi até com a arquitetura, foi até praticamente a data de abertura da Casa Contemporânea, né? Acho que até é bonito pensar assim, né? Eu também às vezes fico pensando, ou até às vezes quando eu converso com a Márcia, que é a minha sócia, mas puxa, o que a gente faz é um movimento de resistência, né? Talvez seja, mas acho que é assim, essa coisa de uma utopia meio desiludida, sabe? Ou melhor, é uma utopia onde e é bom você não ter ilusões. Ter ilusão não é legal. Na verdade não é legal. Mas, sabe, essa coisa é algo no qual a gente acredita, mas que também a gente tem uma dimensão do que a gente faz e de onde a gente está. Então, sim, lidar com arte hoje em dia, a Casa Contemporânea, ela lida com isso, como o próprio nome diz, arte contemporânea, com uma vertente de formação através dos ou grupos de estudo ou de grupos de artistas nos quais a gente orienta ou que são orientados por outros profissionais. O espaço de produção do ateliê, a Márcia continua produzindo na linguagem dela, continua produzindo artes visuais. Eu deixei de produzir necessariamente artes visuais, mas fui mais para a parte de textos, da parte da teoria mesmo, o acompanhamento, curadoria, esse tipo de coisa, que é algo que me dá prazer. Eu descobri isso daí, não era... Eu gostava de artes, assim, gostava de exposições, gostava de ir em bienais, mas nunca tinha passado pela minha cabeça abrir um espaço como a Casa Contemporânea. Então, quando surge meio que a ideia de abrir a casa, ela surge um pouco, acho que isso também. Aí nesse ponto parece que é uma resistência, sabe? De você pegar e falar, poxa, mas será que a gente não consegue fazer algo diferente? Algo que escapa um pouco das margens, que transborda um pouco, né? Com o risco inerente a quando você toma uma atitude como essa. O bacana da arte, seja literatura, seja música, pintura, fotografia, enfim, a arte no âmbito geral, o bonito dela é justamente que ela não tem função, ela não tem uma utilidade definida. É aquilo que você olha, aquilo você escuta ou você lê, e aquilo toca você de algum jeito que você não consegue muito bem explicar, mas aquilo você vai carregando junto com você, por um tempo longo, por um tempo curto, mas que você carrega por um período. E toda vez que você carrega algo,
você não sai do mesmo jeito quando você começou a caminhar sem estar carregando isso. Aquilo vai de alguma maneira te afetar. Então, mas para isso, o bacana é essa coisa. Diferente da arquitetura, a arte ela não pode ter essa função atrelada, né? Ela não pode nascer a priori de uma demanda. Quando ela faz isso, ela acaba um pouco perdendo. Ainda que a gente possa ter arte, principalmente agora, se retoma um pouco isso de uma arte com viés mais político, né? É um jeito também, claro, de você se manifestar. Mas eu acho que que é um cara que eu gosto muito, que foi o Vladimir Safat, que uma vez ele falou como é que era? Toda vez que a arte se junta com a política, ela acaba se rebaixando perante a política, e aí é uma catástrofe. Não é que você tem que se alienar das coisas que estão acontecendo e eu vou continuar no meu ateliê pintando, fazendo música. Não. Enquanto você, às vezes, mesmo que você esteja fazendo isso, você está lá no seu quarto, às vezes, parando e treinando, escrevendo, dedilhando um violão, às vezes, durante 1-2 horas, mas que você está fazendo aquilo com uma honestidade consigo mesmo, você também está resistindo. Naquelas 2 horas, naquela 1 hora, aqueles 15 minutos que você parou, você está só se dedicando àquilo, você como que paralisasse um pedaço da sociedade durante aquele tempo. Naquele tempo, você está voltado para você e ao mesmo tempo você está reafirmando que, sim, quando eu me volto para o que eu acredito, eu me irmano com todas as outras pessoas no mundo. Porque é essa individualidade nossa, na verdade, que faz com que a gente também esteja no mundo junto com os outros. É difícil de falar, num certo sentido, porque sempre vai parecer que é um discurso, vamos dizer, de esquerda ou alguma coisa assim, né? E você percebe que ainda cabe essa coisa, acho que de um discurso, de um pensamento, ainda que seja possa se dar um outro nome, mas que eu prefiro chamar de esquerda. Eu acho que você percebe que cada vez mais esse discurso ele existe mesmo, porque cada vez mais uma determinada parcela de pensadores ou analistas políticos ou, enfim, pessoas que têm uma certa projeção nos meios de comunicação, elas querem destruir. Não, isso de direita e esquerda não existe mais. Quando alguém vem e fala isso, é porque isso existe. Eu não tenho como concordar. Então, quando eu vejo hoje o que está acontecendo em 2016, e aí sim, talvez fique relevante no caso de palavras que definem coisas, você falar que foi golpe e o outro falar assim, foi impeachment. Olha, tudo bem. E nesse ponto a palavra torna-se relevante. Porque se a gente for examinar a parte ritualística da coisa, o que aconteceu em 2016 foi sim um impeachment. Ele seguiu um determinado ritual que estava ali previsto e aquilo se fez. Ok. Agora, é o modo como determinada parcela da sociedade, a parcela que comanda as coisas, comanda a economia, comanda a informação, como ela se mobiliza para que esses estados de exceção passem a acontecer de uma maneira onde, para a maioria da sociedade, que a maioria da sociedade é conservadora, isso não tem jeito. Ok, não tem problema. É assim, a maioria da sociedade é conservadora. E isso não tem também um grande problema. Mas que esse processo, ele tem que ficar meio
palatável para essa maioria conservadora. Então, também, lá em 64, tem-se o mesmo discurso da corrupção, tem o discurso do descalabro das contas públicas, o país, as instituições estão em frangalhos, até o momento em que você vai lá e toma o poder de uma forma mais brutal, digamos assim, onde, por exemplo, também na época o Superior Tribunal Federal também não se manifestou como deveria. Afinal de contas, quando você começa a ter os atos institucionais, desde o AI-1 até o AI-5, você não, aquilo tudo adquire conformações de lei, como só mesmo o estado de exceção consegue fazer. O estado de exceção ele vai criando um aspecto legal para o que é ilegal. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um cara que eu gosto muito, que é o Jorge Agamben. O estado de exceção ele se define justamente também por isso. Ele transforma, ele dá uma roupagem legal para algo que é ilegal. E aí não tem jeito, não tem como. Você não tem muito como combater isso. Esse combate ele vai ser travado durante um tempo, onde aí a coisa vai se estabelecer. Olha, a história ela ensina, não tem jeito, ela ensina. A gente começa a ler algumas coisas a respeito da época da ditadura, que eu acho que o paralelo está muito, muito próximo. E apesar de as pessoas falam, não, mas isso é outra coisa, você está exagerando e tal. Olha, é assim, o nazismo também ele se iniciou de forma leve. A gente não pode esquecer que o Hitler foi eleito pelo parlamento lá, tal. O primeiro-ministro endossou a sua eleição, quer dizer, tudo dentro de trâmites constitucionais, legais. Ninguém foi lá e tomou o poder, não, ele foi eleito. Só que essa incitação ao ódio, a essa raiva, quando você tem esse ódio do outro, mesmo que você não saiba que o ódio do outro, na verdade, é o ódio que você tem de você mesmo, porque é algo que está dentro de você e você não consegue identificar direito, você se tensiona. Quem se tensiona não consegue ser elástico. E aí, se ele não consegue ser elástico, ferrou, ele não vai conseguir entender o outro. Agora, eu acho que a gente também não pode deixar de ter uma postura crítica. Então, é isso. Tudo bem, eu vou tentar enxergar o lado do outro, mas você tem que marcar, às vezes, a sua posição. O principal mesmo talvez seja você escutar o outro, sabe? Escutar... a tolerância de perceber que o outro pensa diferente de você. E não é por isso que esse pensar diferente afasta. Ele pode aproximar. É preciso também que seja uma via de mão dupla, né? Quer dizer, os dois lados têm que querer ter essa aproximação. Não há problema nenhum de uma pessoa pensar diferente de você. Nenhum. Na verdade, nenhum mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa elasticidade, essa tolerância com o pensamento do outro, com a visão do outro, o que o outro pensa, o que o outro acredita. Lidar com as duas coisas, né? A bondade, a maldade, a raiva, a ternura, lidar com essas, manter esse equilíbrio entre essas coisas, eu acho que aí, se você aprende a entender e lidar com esse equilíbrio, você consegue ser mais elástico, você consegue ser mais tolerante, você consegue escutar o que o outro tem para dizer. Agora, por exemplo, legislar sobre o corpo do outro, quando alguém vem e defende o aborto, ou melhor, defende a criminalização do aborto, ou seja, as mulheres não terem o direito a isso, por questões ou religiosas, ou por uma questão de fórum completamente pessoal, ele defende a criminalização do aborto, ele não percebe, muitas vezes ele não percebe, mas ele está legislando no corpo do outro, ele está agindo no corpo do outro, ele está torturando o corpo do outro, ele não percebe isso. Muitas dessas pessoas não percebem. Então, quase aquele
É o paradoxo de uma tirinha do Laerte muito boa, acho que é do Laerte, que o cara tá com uma camiseta na frente, contra o aborto, viva a vida, vamos defender a vida. E nas costas está escrito, viva a pena de morte aos abortistas. Quer dizer, há um paradoxo que às vezes a pessoa mesmo ela não se dá conta. Tentar perceber o que seria a ética das coisas, e não confundir a ética com moral. Porque o que eu mais estou vendo hoje em dia é que isso vem acontecendo. Quer dizer, a ética é aquela coisa de conceitos imutáveis, como por exemplo, olha, eu não devo matar a outra pessoa, ou eu não posso legislar sobre o corpo da outra pessoa, torturando o corpo de outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Eticamente não é correto. Ao passo que quando você confunde isso com moralidade, o problema é que a moralidade ela é mutável. Né? É uma coisa até batida, mas a gente não pode esquecer que, olha, a escravidão era moralmente aceitável. A perseguição às minorias durante o nazismo, e não só durante o nazismo, o genocídio do povo armênio, por exemplo, era moralmente aceitável. Esse tipo de coisa, esse moralmente aceitável, aí é que reside o problema. Quer dizer, você confundir algo que é atemporal, que não é mutável, como a ética, que são conceitos que têm que ser mantidos, não importa o que aconteça, e conceitos que podem ser torcidos ao longo do tempo e de acordo com o que acontece, que aí é a moral, putz, é um problema seríssimo, e ele vai gerando problemas maiores, ele vai, é um monstro que vai crescendo. É por isso que, por exemplo, isso eu lembro porque eu acabei vivenciando, né? Na época hoje não é mais esse nome, mas acho que era primário, primeiro grau, né? Enfim, da primeira série até a oitava série, quando eu fiz, eu ainda peguei, era Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, que era a OSPB. Eu acho que esse é o melhor exemplo de como a moral ela realmente pode ser moldada. E a gente pode fazer uma ponte com o que está acontecendo hoje. Quando vem um governo ilegítimo como esse, onde ele resolve fazer uma reforma de ensino, onde, por exemplo, coisas como filosofia, música passam a não constar do currículo ou sejam colocados no currículo de uma forma terciária, por exemplo, e você, não, mas nós vamos dar prioridade nas matérias técnicas, o que você está fazendo não é diferente do que o pessoal na ditadura, os ocupantes do poder naquela época, fizeram. Quer dizer, olha, vamos colocar aula de educação moral e cívica para ensinar a moral que nós acreditamos. Vamos ensinar a organização social e política do Brasil como a gente quer que seja aceita. Ok. Então nós vamos ensinar que os bandeirantes foram heróis na cidade de São Paulo e para o Brasil, expandiram o território brasileiro. Quer dizer, como é que se faz para lidar com isso? A casa, que é algo que eu acredito em construir em parceria com uma outra pessoa, então quer dizer, também isso, né, uma construção a dois, assim e tal. Ela tem hoje 7 anos, mais de 7 anos, em que a gente vem resistindo, né? Essa coisa da resistência. Mas eu acredito que a casa possa continuar e possa continuar fazendo o que a gente faz hoje, talvez fazendo melhor, com mais amplitude, mas a gente não quer se tornar uma super mega galeria ou uma escola de artes. Não, a gente gosta do espaço como é, o próprio espaço, o espaço físico, né, sabe? Uma casa que foi adaptada para que se convivesse com arte, para que se pensasse arte. Então o desejo mesmo assim do futuro é que eu continue tendo a possibilidade de fazer isso da forma que eu faço hoje, ou seja, resistindo a um
determinado padrão de utilidade, funcionalidade para as coisas, que isso sim também seja viável financeiramente, mas que para que ele seja viável financeiramente, eu não tenha que nem abrir mão da resistência, nem abrir mão desse prazer e nem abrir mão de algo, de questões éticas que eu acredito. Então o desejo é esse, o desejo é ir nessa pegada. Se eu conseguir fazer isso até os 70 anos, cara, eu tô de boa. Tô bem tranquilo, bem sossegado.